Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus, clamamos a Ti neste momento, pedindo direção, ó Deus, pedindo o discernimento da leitura, a compreensão da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a entender a importância de um zelo que vem do Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1812, o mundo estava vendo uma grande batalha para acontecer. Grande verdade é que todos os olhos estavam voltados para a Europa, onde Napoleão Bonaparte estava conquistando territórios e mais territórios. Diretamente e indiretamente, ele estava governando sobre muitos países ali naquela região na Europa. Então, ele decide fazer uma intervenção ao país da Rússia, porque eles estavam ali fornecendo alimentos e provimentos para a Inglaterra, o que foi proibido pela França. Então eles se revoltaram ali contra a Rússia e tentaram uma incursão no país a fim de que a Rússia se submetesse ao império de Napoleão. No entanto, mesmo com toda a fama que aquele exército tinha, eles de fato reuniram mais de 600 mil homens, é o que a história nos conta. Eles estavam lá com todo o zelo estratégico daquele militar, daquele estrategista, e eles adentraram de fato aquele país. No entanto, a Rússia também teve uma outra estratégia. A estratégia de que aqueles homens não conheciam o país de onde eles estavam adentrando. E conforme as tropas iam avançando, as tropas russas iam recuando e queimando vilarejos e tirando todas as plantações, de fato fazendo com que tudo o que eles passassem, os lugares por onde eles passassem, não tivessem comida, não tivessem nada para que eles pudessem se alimentar ali com os soldados. E eles continuaram avançando. E quando aquelas tropas já estavam fracas, aí sim o exército russo atacou e recuou novamente. Quando finalmente, com poucos homens já, eles chegaram até Moscou, Moscou estava queimada e não havia ninguém ali para se render. Eles ficaram ali por algum tempo, sem nenhum alimento, sem conseguir se sustentar lá por muito tempo. Eles retornaram então para a França. Mas esse retorno foi cruel. O inverno eles não estavam preparados para ele. E nesse retorno, ao chegarem na França, por volta de 50 mil desses soldados, desses 600 mil soldados, sobraram por volta de 50 mil. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo com todo o zelo estratégico daquele militar, mesmo com toda a fama e com toda aquela aparente inteligência daquele homem, ainda assim, ele foi subjugado pela sua falta de entendimento. É talvez o que esteja acontecendo aqui com os judeus. Tamanho zelo, tamanho entendimento, até mesmo sobre a lei, os tornavam orgulhosos, da mesma maneira como Napoleão era orgulhoso. E da mesma forma como Napoleão ficou em ruínas, assim também os judeus, não reconhecendo o verdadeiro Deus, também acabaram caindo em ruínas. Esse foi o erro do povo judeu no capítulo 10. Antes de adentrarmos, propriamente dito, esse capítulo 10, eu quero recordar o sermão do reverendo Ageu, do Romanos 9, de 30 a 33, onde ele nos conduziu para analisar
profundamente a compreensão pelas quais Israel foi rejeitado por Deus. Nós vimos que a rejeição da nação se deu primeiramente por conta da eleição soberana de Deus, e depois porque buscaram a justiça pelas obras da lei, e por fim porque tropeçaram na pedra angular, que é Cristo. Este foi o grande erro, e foi por isso que Israel foi rejeitado. E essa exposição nos preparou para entender que a incredulidade de Israel não foi um mero acidente histórico, mas foi algo decretado por Deus, um plano de redenção para os gentios. Irmãos, há um tipo de religiosidade que parece zelo, mas é tragédia. É um fervor que emociona em muitas igrejas, mas não salva. O apóstolo Paulo estava ali exortando os seus irmãos na carne, zelosos, piedosos, porém cegos, cegos para Cristo. E aqui, entre lágrimas e doutrina, ele nos ensina a escapar do caminho do zelo sem cruz, para abraçar a justiça que vem de Deus, que vem de Cristo. O tema da mensagem de hoje é a tragédia do zelo sem Cristo. A tragédia do zelo sem Cristo. Como viver livre do zelo que não salva? Em primeiro lugar, reconheça o perigo do zelo sem entendimento. Reconheça o perigo do zelo sem entendimento. O versículo 1 nos diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Aqui Paulo começa com um tom afetuoso. Ele estava se importando de fato com aqueles irmãos. Não à toa, Paulo fazia parte e de fato também era um judeu muito zeloso. A Bíblia nos mostra em vários lugares o zelo que Paulo tinha pela lei e fazer a lei ser cumprida. E ele mesmo admite que ele estava enganado mediante esse zelo, porque ele não tinha entendimento. E agora o que ele está fazendo é voltando lá para as sinagogas, para os seus irmãos, e dizendo: olha, eu descobri algo. E isso é a verdadeira salvação, esse é o verdadeiro zelo com entendimento. E vocês também precisam descobrir isso. Vocês também precisam conhecer a Jesus Cristo. É isso que Paulo está fazendo, não como alguém que está se gabando, ou não com soberba, mas como alguém que está de fato se importando com aqueles irmãos, preocupado com aqueles irmãos, preocupado com a salvação daqueles que andavam com eles. Alguns manuscritos dizem aqui que, ao invés de em favor deles, coloca de Israel, para tornar a referência mais clara, mas está claríssimo que aqui Paulo está falando sobre Israel. Paulo já demonstrou esse sentimento antes em Romanos 9, de 1 a 5, que diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, maldição, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. É nítido aqui que Paulo sentia grande amor por aqueles irmãos, e ele estava preocupado com a salvação deles. Afinal, Paulo tinha ali identificado um zelo daqueles judeus. Afinal, eles fazem com muito cuidado aquilo que é de Deus. Eles se preocupam em cumprir as ordens de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E por isso ele está afirmando aqui: eles têm zelo, mas sem entendimento. Há fervor nos seus olhos, mas escuridão e trevas no coração. Versículo 2, ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aqui Paulo está afirmando não apenas que o zelo era para aquele momento, mas era de maneira contínua, ou seja, eles continuavam tendo zelo, continuamente. Era um povo que vivia zeloso, tinha uma vida de conduta zelosa, eram preocupados de fato com a lei. Paulo segue dando testemunho desse zelo dos judeus. Mas aqui a gente percebe que a sinceridade não salva. Quem salva é Cristo. O zelo é real, mas é desviado. Paulo não é apenas aqui uma testemunha, mas ele teve esse zelo antes. E aqui ele mostra que um coração zeloso, verdadeiramente aquele coração voltado a Cristo. Paulo não está falando aqui que zelo é ruim.
Ou seja, não é para deixar de ter zelo pela igreja de forma alguma. Mas esse zelo precisa ter entendimento e precisa ter um direcionamento. E esse entendimento e esse direcionamento somente pode ter um alvo, que é Cristo. Sem Cristo, o nosso zelo é em vão. Nosso zelo é em vão. Aqui está a grande questão. O zelo religioso, sem o entendimento correto sobre Cristo, é um fardo que não salva. É um peso pesado demais para que possamos suportar sem Cristo. Um zelo sem Cristo não salva. Jesus é o cumprimento perfeito da lei. A lei que os judeus tanto se esforçavam em cumprir nunca teve propósito de salvar por si mesma. Pelo contrário, ela apontava para Cristo. Meus irmãos, muitos na igreja hoje vivem como os judeus no tempo de Paulo. Um zelo sem entendimento, um cuidado sem amor. Se apegam a regras e tradições, mas não amam as pessoas. Julgam irmãos por padrões, mas não vivem na graça. Servem na igreja, mas não se relacionam com Cristo. Não oram pelos seus irmãos, não se preocupam de fato, principalmente com agradar a Cristo. Por vezes tentam consertar os outros, mas a cada sermão que passa, a mensagem nunca é para o próprio coração. A cada sermão que passa, domingo após domingo, ele se lembra de outro irmão e outro irmão que está precisando daquela palavra, mas aquela palavra nunca falou ao seu coração. Cuidado, meus irmãos, para não tornarem-se este zeloso, este religioso. Somos todos aqui adoradores de Jesus Cristo. O nosso verdadeiro amor e a nossa verdadeira motivação tem que ser Cristo. E quando não é, estamos perdidos. Em segundo lugar, renda-se à justiça de Deus e não à sua própria. Renda-se à justiça de Deus e não à sua própria. No versículo 3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. E aqui, desconhecendo, pode ser usado também como ignorando. É um desconhecimento proposital. É um desconhecimento cujo qual eles tinham talvez até intenção de não querer. É uma rejeição de fato. Aqui carrega um tom de ignorância culpável. Em Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Não se trata aqui de uma ignorância inocente, mas de uma ignorância proposital. Eles buscaram estabelecer o que é de fato intencional, eles buscaram estabelecer, quase como uma teimosia. Eu quero ser assim. Sempre foi assim. Tem que continuar sendo assim. É um zelo sem conhecimento. Agora, como ato de rebeldia consumado, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E não por acidente, mas por vontade própria. E o que diz lá em Hebreus 10:26: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quão importante é este versículo, quão importante é esse trecho, para nós entendermos que nós não temos justiça própria. Por vezes vemos pessoas: não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu dou dinheiro para o orfanato, eu faço isso, eu faço aquilo. Muito bom. Mas tudo isso sem o entendimento verdadeiro, tudo isso sem ter o nome de Cristo, é honra própria, é glória própria. E Deus transforma a glória em ruína. A ignorância aqui não é a ausência de informação, mas é a rejeição da iluminação. É preferir a luz apagada do que o sol da justiça. Meus irmãos, a justiça de Deus não é um padrão a ser alcançado, mas é uma graça a ser recebida. Nós nunca vamos alcançar aqueles mandamentos que nós lemos aqui na liturgia. Não por nós mesmos, não pelas nossas próprias forças. Assim como aquele jovem rico que estava tentando buscar o favor de Deus, tentando obter pelos meios próprios,
a salvação, ele descobriu que sozinho ele não poderia. Que cumprindo a lei sozinho ele nunca iria conseguir. Portanto, não se sujeitar aqui vem de uma expressão militar, que é de insubmissão, ou seja, no afã do zelo, na perspectiva de guardar o zelo e de se preocupar, eles foram insubmissos a Deus. Na ideia de ser submisso, foram insubmissos. No afã de guardar, eles afastaram e recusaram o único que podia salvá-los, Jesus Cristo, e se tornaram assim inimigos da cruz de Cristo. A justiça de Deus não é algo que nós podemos construir ou alcançar por esforço próprio, mas é algo que é um presente que nós recebemos por meio da fé em Cristo Jesus. É somente em Cristo que nós podemos, de fato, desfrutar, porque Jesus é a justiça de Deus. Os judeus aqui tentavam se justificar por meio da lei, mas Cristo já cumpriu a lei inteira e perfeitamente. Eles tentavam apresentar as suas obras como mérito, mas Cristo é a única obra perfeita e aceitável diante de Deus. Somente Cristo. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, mas Cristo se sujeitou a morrer naquela cruz para te fazer justo perante Deus. Foi Cristo, não foi você. Não foram as suas obras. Tão somente Cristo. Você já teve aquela sensação de que aquilo que você faz nunca é suficiente para Deus? Você já teve aquela sensação de que você precisa se consertar antes de se achegar a Deus? Talvez em um momento de pecado, ao invés de você buscar a Deus, você diz: eu preciso primeiro me redimir de alguma forma desse pecado e depois eu me achego a Deus. Deixa eu consertar a minha vida, depois eu vou à igreja. Deixa eu consertar a minha vida, depois eu oro ao Senhor. Talvez deveria ser exatamente o contrário. Nós devemos nos achegar a Deus caídos, quebrados, humilhados, porque esse é o nosso status natural. Nós não temos nada a oferecer. Não pense que juntando ali você vai ganhar como se fossem estrelinhas em uma sala de aula. Você não vai. Somente pela graça e pelo dom imerecido que podemos isso. Portanto, essa mentalidade de achar que a sua justiça própria é superior à justiça de Deus é um erro que dos judeus que Paulo tanto criticou. Eles queriam construir sua própria justiça, mas não se sujeitaram à justiça de Deus. A verdade é que ninguém pode ser justificado por esforço próprio. Cristo já fez tudo por você. E essa não é a grande alegria. Esse não é o grande motivo que enche o nosso coração de alegria. Cristo não é o motivo de toda alegria. De saber que não depende de nós. Olha o fardo que cai de nossas costas. Não depende de você, meu irmão. Não depende da sua luta, não depende da sua batalha, depende tão somente daquele que é perfeito e não falha, Cristo. Porque se dependesse de nós, não tem salvação. Isso não significa que você não deve buscar santidade. Isso não significa que você não deve fazer boas obras. Isso não significa que você deve viver a sua vida de qualquer maneira. Afinal, é tudo por Cristo, então eu posso fazer o que eu bem quero. Não. Não é isso que o texto está falando e não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, agora que eu sei que a justificação não depende de mim, agora que eu sei que a minha justiça nada faz, agora que eu sei que por mais que eu tenha zelo, se eu não tiver a Cristo nada importa e Ele já fez tudo por mim e o meu trabalho é descansar nele, agora eu vou trabalhar mesmo. Agora eu vou trabalhar e vou fazer boas obras porque eu sou grato a esse Deus. Ele fez tanto por mim e eu tenho que fazer muito. Eu tenho que fazer muito porque eu tenho que agradecer a esse Deus. Eu tenho que comunicar às outras pessoas que elas estão trabalhando em vão e que a verdadeira paz só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Eu preciso anunciar o Evangelho. Eu preciso investir em missões.
Eu preciso ir mais na igreja para ajudar os novos convertidos a conhecer esse Cristo. Eu preciso ir mais na igreja para poder aprender mais sobre este Cristo. Eu preciso, na minha casa, ser o sacerdote fiel que vai instruir as ovelhas da minha casa. Homens, o seu rebanho, sua família, sua esposa. Eu preciso ensinar os meus filhos a andar nessa novidade de vida e orar todos os dias para que o Senhor converta os corações deles. Orar todos os dias para que Deus converta os corações dos nossos familiares, dos nossos amigos. Este é o desejo fervente de Paulo e também deve ser o nosso desejo. Um cristão que não ora de maneira incessante pelos seus, talvez não ache que Cristo é tão importante assim. Se Cristo mudou sua vida, Ele pode mudar a vida de todos ao seu redor. Nós não sabemos quem são os eleitos, por isso devemos anunciar a todas as nações. Você percebe as boas obras, então? Ela vem como uma forma de gratidão ao nosso Deus e não como uma forma de barganha. Não como de alguma maneira você está tentando ali negociar com Deus. Pare de tentar provar o seu valor para Deus. Você não vai conseguir. Muitos vivem exaustos, achando que dá conta de tudo. Mas nós podemos descansar em Deus. Descansar verdadeiramente. Ninguém é bom o suficiente de fato, mas Cristo é. Cristo já carregou todo o peso que você carrega, que você por vezes tem puxado para você. Ele já carregou naquela cruz. A tragédia do zelo sem Cristo. Como viver longe do zelo que não salva? Em primeiro lugar, reconheça o perigo do zelo sem entendimento. Em segundo lugar, renda-se à justiça de Deus e não à sua própria. Em terceiro e último lugar, creia em Cristo como fim da lei para a justiça. Creia em Cristo como fim da lei para a justiça. No versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui nós temos pelo menos 2 pontos de vista sobre essa passagem. Alguns dizem que o fim da lei é como se fosse o clímax, ou seja, a consumação, o ponto alto e culminante da lei. Cristo é aquilo pelo qual a lei sempre apontou. Outro ponto de vista é que Cristo é a conclusão da lei, ou seja, cessa o propósito da lei como caminho para a justiça, porque Ele a cumpre perfeitamente. E eu acho que a gente não tem que fazer uma escolha de um ou outro. Eu creio que existe harmonia nos 2 pensamentos. Cristo é para onde a lei apontou, mas também é onde se cumpre perfeitamente. A lei apontava para Cristo, e em Cristo a lei se cumpre. A justificação é pela fé, e pela fé em Jesus Cristo. A lei sempre foi clara ao apontar para Cristo. No Antigo Testamento nós vemos várias sombras e figuras de Cristo, como notas preparatórias de uma sinfonia. Então nós temos ali os acordes, as notas, os instrumentos, mas Cristo é como se fosse a canção completa e perfeita. Na junção de todos os acordes, de todas as sombras, de todos os tipos de Cristo, ali Cristo, Ele de fato é a canção perfeita, é onde a melodia se completa com a harmonia, perfeitamente uma sinfonia harmoniosa. A justificação é pela fé e fé em Cristo Jesus. Gálatas 2, versículo 16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em Romanos 5, versículo 1, diz:
Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justificação é tão somente por meio de Jesus Cristo, e a palavra é muito clara em nos mostrar. Não depende de você. Não depende de você. Cristo exerceu aqui um grande ato de amor, porque ninguém merecia. Em Apocalipse mostra, na abertura dos selos, que não existia nenhum digno. No Salmo 53 também mostra que não há nenhum digno, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Portanto, todos nós, meus irmãos, por mais que tenhamos um senso de justiça, um zelo inabalável talvez, ele nunca vai ser tão inabalável assim, quando ele não é por meio de Cristo Jesus. Isso exclui o mérito, isso exclui o nome, isso dói. Talvez você queira que o seu nome seja grande, talvez você queira que você seja notado na igreja. Poxa, eu quero que a igreja me veja, eu quero ser notado de alguma maneira, eu quero fazer parte dessa sociedade ou daquela outra, eu quero de alguma maneira que as pessoas se lembrem de mim. Mas a grande mensagem aqui é que o cristão deveria ter o seu nome esquecido, para que o de Cristo seja lembrado. Sim, que diminua eu. Tão importante é nós termos um coração voltado a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Assim, nós não teríamos esse orgulho e talvez essa vaidade. A justificação pela fé em Cristo é claramente ensinada em toda a Escritura. Paulo enfatiza que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Paulo enfatiza aqui que somente pela fé em Jesus Cristo nós temos salvação e o zelo verdadeiro. A base da justificação é a obra redentora de Cristo, que cumpre perfeitamente a lei e se torna a nossa justiça diante de Deus. É Cristo que cumpre a lei no nosso lugar. A sua obediência e justiça são imputadas ao crente. A obediência e justiça de Jesus é imputada ao crente. A lei já não nos condena, pois em Cristo nós cumprimos a lei. Cristo é o cumprimento perfeito da lei. Os judeus erraram ao pensar que poderiam ser justificados pelo cumprimento da lei, mas aqui Paulo deixa bem claro, somente Cristo pode justificar. Ele é a resposta para o dilema da humanidade. Ele cumpriu perfeitamente a lei, que nós nunca conseguiríamos cumprir. Ele carregou a maldição da lei ao morrer na cruz por nós. Ele nos veste com a sua justiça. Que lindo é isso, meus irmãos. Que maravilhoso é saber que o advogado, mais do que perfeito, é também aquele que pagou a nossa fiança com o próprio sangue. Nós recebemos esse favor imerecido. Se Cristo é o fim da lei, isso significa que só há um caminho para a salvação: crer em Jesus Cristo. Muitos crentes acabam vivendo em um ciclo, onde acham que talvez as coisas que acontecem são culpa deles, onde de alguma forma tentam exercer a justiça de Deus sobre a sua própria vida, por vezes. Deus o perdoou, mas ele não consegue se perdoar. Exigimos perfeição, mas nos esquecemos que só Cristo é perfeito. Talvez julgamos o erro um dos outros, mas esquecemos que também somos dependentes da graça. Criamos um ambiente pesado em nossas casas, na igreja, no trabalho, onde as pessoas talvez se sintam sufocadas
ao invés de serem guiadas para Cristo. Portanto, ao invés de condenar, ofereça graça. Ao invés de afastar as pessoas, leve-as para Cristo. E ao invés de exigir perfeição, caminhe com elas em amor, em discipulado, em verdadeira devoção a Jesus. Você não precisa carregar o mundo todo nas costas. Você não precisa carregar isso. Cristo diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa mensagem, ao mesmo tempo que é uma exortação, é também um consolo para a nossa alma. Ao saber que esta tensão toda é em vão, porque não depende de nós. E o nosso trabalho sem Cristo é vão. Concluindo, meus irmãos, a tragédia do zelo sem Cristo. Como viver livre do zelo que não salva? Em primeiro lugar, reconheça o perigo do zelo sem entendimento. Em segundo lugar, renda-se à justiça de Deus e não à sua própria. Em terceiro lugar, creia em Cristo como fim da lei para a justiça. Amados irmãos, renda-se a esta verdade. Renda-se, renda a sua justiça à justiça de Deus. Saia do peso da própria justiça. Se entregue. Descanse. Hoje é dia de abandonar o seu esforço inútil, de tentar a cada dia mais cumprir mais a lei e mais a lei. Faça por gratidão, não como barganha. É dia de lançar a sua confiança inteiramente em Jesus Cristo. Hoje é dia de se submeter ao Senhor e viver pela fé no Cordeiro, o único que salva, o único que salvou e o único que continuará salvando. Que nunca sejamos encontrados no erro de Israel, tentando alcançar um lugar diante de Deus por meio dos nossos próprios méritos. Mas, meus irmãos, que sejamos então fiéis ao Senhor Jesus Cristo, firmados em sua graça e esperando somente nele, hoje e para todo sempre. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi exposta aqui hoje. Ó Deus, livra-nos do zelo enganoso. Livra-nos, Deus, do orgulho de acharmos que estamos cumprindo toda a lei, ignorando o fato que precisamos e necessitamos da graça. Livra-nos, Deus, de pensamentos onde exercemos justiça sobre nós mesmos, justiça sobre os outros, coisa a qual que não foi imputada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda a nossa alma a descansar em Ti. Converta os corações daqueles que nós amamos, daqueles que nos cercam. Ajuda-nos, Deus, a sermos bons evangelistas em todo lugar que estejamos, bons crentes. Ajuda-nos, Deus, a em cada lugar onde estejamos, possamos ali pregar o Evangelho com a nossa vida, com palavras, ó Deus, com consolo. E que as pessoas possam entender que por mais que vivam a sua vida de maneira em que acreditam ser dignas, sem Cristo, todo esse zelo é vão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.